Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e honrada seja sua Mãe Maria Santíssima. Estamos aqui unidos em mais uma semana de partilha aqui no canal. Eu me chamo Raquel Venturini, sou da paróquia Cristo Redentor, da Diocese de Governador Valadares, Minas Gerais, e acolho você que está aqui conosco neste projeto de evangelização. Todos os domingos temos um vídeo novo e a nossa intenção é que aqui nessas breves partilhas Cristo fale ao teu coração e à tua alma e te chame para uma vida de maior intimidade com Ele. Cristo está sempre nos atraindo. Basta que nós, escutando a sua voz, digamos sim a este apelo constante que existe no nosso interior. Amém? Hoje a nossa partilha é um pouco mais objetiva, mais catequética inclusive, e tem por objetivo trazer a você uma luz, um norte para o teu caminho de vida interior. Então, apesar de breve, eu espero em Deus que seja frutuosa para você, para a tua vida, para a tua alma. Quero partilhar com você sobre a realidade da nossa vida interior. Essa partilha, ela surgiu inclusive na Rede Vizinha, um trabalho de evangelização que nós fazemos lá, e um dia rezando, nós partilhando numa live, acabamos que chegamos neste lugar aqui onde vou partilhar com você e achei por bem trazer para você aqui também do YouTube esta inspiração que Deus nos deu lá na nossa live. Nós precisamos entender e o quanto antes entender que nós somos pessoas que Deus nos deu a graça de ter uma vida temporal. Nascemos, fomos gerados, nascemos e aqui construímos uma realidade material. E para essa realidade material, nós deveríamos, nem sempre conseguimos, nem sempre fazemos, mas deveríamos, depois de uma certa idade, ter uma certa meta a alcançar. Então, ainda que não seja algo muito grande, mas você traça metas para a sua vida temporal. Se não é meta, são coisas que você deve fazer. Às vezes não é meta, Às vezes é uma agenda com aquilo que você deve fazer. Então, eu sou mãe de 4 filhos, eu sei que todos os dias eu preciso acordar, fazer o café, Acordar, fazer as minhas orações, preparar o café para os meus filhos. Eu sei que eles precisam ir para a escola, então eles precisam fazer a lição de casa. A gente pensa uma vez por ano em viajar, fazer uma viagem de descanso, então a gente se programa financeiramente para essa viagem de descanso com as crianças. Enfim, nós temos uma rotina e nós temos objetivos a se cumprir, às vezes a curto prazo, dentro daquele dia, às vezes a longo prazo, como uma viagem, como uma faculdade, enfim. A vida temporal exige de nós uma certa organização. E por isso que nós podemos alcançar as coisas, porque nós temos uma certa organização. E falando agora da tua vida interior, da tua vida de amizade com Cristo, ela também precisa ter uma organização. Mas para que ela tenha uma organização, primeiro você precisa tomar consciência de que ela existe. Então aqui, meu querido, nessa breve partilha, eu quero que você entenda, você tem uma alma que é o que dá vida ao teu corpo. E esta alma que foi criada por Deus precisa se unir a Deus cada vez mais. E essa é a tua vida interior. A vida onde você vai em oração, em caminhos concretos e práticos, se unindo àquele que te criou, que é Deus. Assim como para crescer, progredir e prosperar na vida temporal, você precisa ter uma certa organização, você precisa ter metas. Na tua vida interior, na tua vida de caminhada com Cristo, você precisa ter uma certa organização, algo a fazer. Então eu peço a Jesus que, por intercessão de Maria, primeiro, feche os seus olhos aí, se você puder, e junto comigo reze. Ó Espírito Santo, venha conduzir-me agora nessa partilha, para que eu possa entender que eu tenho uma vida interior que eu devo cuidar, guardar e que deve progredir, deve amadurecer. Espírito Santo, ilumina a nossa inteligência nessa partilha, convida a nossa vontade a amar a Cristo de verdade. Amém. Então, eu espero em Deus que você entenda, você tem uma vida interior e precisa crescer nela.
E hoje eu quero falar com você especificamente de uma coisa indispensável para que a nossa vida interior cresça e amadureça. É algo chamado estado de graça da alma. Sim, a nossa alma precisa estar em estado de graça. A nossa alma precisa estar livre do pecado para que ela caminhe para Cristo, para que ela se una a Cristo. Eu preciso ter uma alma livre do pecado para que a minha alma caminhe para Cristo, para que o meu interior, para que a minha vida interior comece a engatinhar, a crescer e a amadurecer. E não se pode, e não tem outro caminho para romper com o pecado, senão esses dois passos dos quais nós vamos falar aqui brevemente. Primeiro, a consciência dele. Eu e você precisamos ter consciência do pecado, ter consciência daquilo que fazemos que tem ferido o coração de Deus. Eu e você precisamos entender que o nosso pecado fere a Deus, o nosso pecado rompe a nossa amizade com Cristo, falando aqui de pecados mortais. Então, precisamos ter consciência do que é pecado. Os pecados mortais que ferem a minha amizade com Cristo, eu preciso romper com eles. E quais são eles? São aqueles que ferem os 10 mandamentos da lei de Deus e os 5 mandamentos da igreja. Então eu e você precisamos conhecer os 10 mandamentos da lei de Deus e os 5 mandamentos da igreja. E conhecendo, nos avaliando, nos olhando para ver a nossa conduta diante deles e chegando à conclusão que fatalmente chegaremos de que estamos rompendo com Deus porque estamos cometendo atos que vão contra estes mandamentos, eu preciso procurar, e aqui vai o segundo tópico para a nossa vida interior começar a engatinhar. Eu preciso procurar a confissão, o sacramento da reconciliação, da penitência. Então, essa breve partilha de hoje é para te dizer que, para que você tenha uma vida interior, você precisa ter a tua alma em estado de graça. E ela só estará em estado de graça se ela estiver rompida com o pecado. E o pecado é tudo aquilo que fere os 10 mandamentos da lei de Deus e os 5 mandamentos da igreja. E se eu tenho consciência de que estou ferindo aqueles mandamentos, e se eu cometo esses atos com a minha vontade, pela minha livre e espontânea vontade, eu preciso fazer um ato de arrependimento, de dizer: Senhor, eu me arrependo de ter feito este mal a vós e a mim mesmo, e eu quero, Senhor, não mais fazê-lo. Então eu procuro o sacerdote, e no sacerdote, diante do sacerdote, eu me confesso, eu relato para ele os meus pecados, com um sincero arrependimento e com um sincero propósito de não mais pecá-los. E depois de confessar, recebo a absolvição dos pecados. E aí sim, a minha alma está em estado de graça. E estando em estado de graça, posso começar a caminhar numa vida interior de união para com Cristo. Então, meu querido, a partilha de hoje, ela é catequética. Nós poderíamos desmembrá-la em vários vídeos e talvez até o façamos. Mas hoje eu quero que você entenda que é preciso que você tenha objetivos concretos para a tua alma, para que a tua amizade com Cristo cresça, para que a tua vida interior também amadureça. E aqui, como um exercício prático, eu deixo para você que você faça um bom exame de consciência e procure a confissão, o sacramento da confissão, o quanto antes. E reconciliado com Cristo, você comece a nutrir a tua alma num caminho de união com Cristo, em orações, na vivência dos sacramentos, na Santa Missa, na oração do Santo Terço, nos caminhos que você puder fazer de forma leve, não precisa colocar uma carga muito grande sobre você, porque fatalmente você vai parar com tudo, mas primordialmente reconstrua,
refaça, não é nem nós quem fazemos isso, mas busque o sacerdote para que na graça da absolvição, na graça do perdão dos pecados que ele nos dá em persona Christi, nós tenhamos a nossa alma, a nossa amizade refeita com Cristo, para que a nossa vida cresça. Porque muitas pessoas começam a rezar insistentemente, a assistir lives, a ler livros, mas não fazem o primordial para a alma, que é a confissão, que é o arrependimento dos pecados e o propósito de emenda, de não mais cair naquele pecado. É claro que aí tem várias outras nuances que a gente poderia falar, mas aqui é o básico. E aí as pessoas vão rezando, mas nada muda na vida delas. Padre Paulo Ricardo fala isso com grande verdade, uma verdade para nós. Se a tua oração, meu irmão, não está te mudando, você está rezando errado. Se a minha oração não me converte, se os meus hábitos oracionais não têm mudado a minha postura, não têm mudado o meu jeito de amar a Cristo, não têm me feito amar mais a Cristo, né? Porque não tem jeito de mudar, mas se não tem me feito amar mais a Cristo, eu estou rezando errado. Mas como a minha oração vai surtir efeito em mim se eu estou com a minha alma em estado de pecado? Se a minha alma não está em estado de graça? Não estando em estado de graça, como eu vou caminhar para crescer? Então eu quero te pedir, meu querido, nessa breve partilha, feche seus olhos aí se você puder. Peça ao Espírito Santo que coloque em você um sincero desejo de amar a Cristo, de buscar crescer e amadurecer na tua vida interior com Ele. Senhor, eu vos peço por mim e por todos estes que estão assistindo esse vídeo agora. Derrama sobre nós, Senhor, uma consciência real dos nossos pecados. Derrama sobre nós, Senhor, um sincero arrependimento, um desejo de não mais pecá-los, não mais cometer, Senhor, estes pecados. E dai-nos a força e a coragem de procurar um sacerdote o quanto antes, nos confessar, Senhor, e ter a nossa alma em estado de graça, Senhor, para desfrutar desta amizade convosco e crescer e amadurecer nela. Ó Virgem Maria, roga por nós. Roga por nós, ó Virgem Maria. Tem piedade de nós, Senhor. Tem piedade de nós, Senhor. Amém. Que assim seja. Se você assistiu esse vídeo até agora, eu te peço para curtir, comentar, compartilhar, deixar aqui, né, se inscrever no canal se você não tiver se inscrito, e assim vamos juntos, evangelizando e crescendo na graça do amor a Cristo. Que Deus nos abençoe e nos guarde por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e de São José. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.